E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo porque o meu primeiro romance, que se chama Mulheres que Mordem, tratou sobre a ditadura da Argentina, que a Argentina sofreu entre a década de 70 e o início dos anos 80. O romance aborda principalmente a questão das abuelas da Praça de Maio, que tiveram seus netos sequestrados por militares ou amigos e famílias de militares, né? Eles sequestravam as crianças, matavam os pais e depois adotavam ou davam para adoção. E meu romance trata disso, né? É sobre uma neta adotada, é sobre uma mãe militante, uma mãe adotiva, tem um pouco de cada história aí. E o que me levou a escrever esse romance, eu comecei a escrevê-lo em 2012, foi uma matéria da revista The New Yorker, que falava sobre as abuelas da Praça de Maio. E quando eu li aquela matéria, eu não conhecia esse trabalho delas. Eu não lembro de ter aprendido na escola sobre esse assunto. Então, eu achei que era necessário, não sei, aquilo despertou em mim uma vontade, eu pensei, isso daqui podia ser ficção, e não é ficção, é real, e aí eu fiz uma ficção impressionada com a história da vida real, né? E eu acho que, embora eu não acredite que a literatura tenha um papel, uma missão, ela precisa ser política, ela precisa militar. Eu não acho que a literatura tenha essa missão, mas se nós artistas temos um espaço, uma plataforma, se a gente tem uma voz, por que não falar sobre traumas coletivos que o nosso país ou a nossa região viveu, né? Eu falei sobre a América Latina, eu falei sobre a Argentina, não foi sobre o Brasil, mas eu acho que é fundamental a gente tratar esses temas na arte de maneira geral, mas na literatura também. Eu acho que a literatura brasileira contemporânea tem abrangido temas delicados da nossa história, mas eu não sei não sei dizer, não tenho dados sobre se essas histórias estão sendo devidamente lidas. A gente precisa lidar com os nossos traumas coletivos, né? Com o que as gerações passadas recalcaram, é salutar que nós lidemos com isso, né? E eu acho que a literatura é um jeito muito, muito eficiente da gente criar empatia, da gente exercitar o olhar da alteridade, né? Quando a gente lê, quando a gente fica em silêncio e empresta nosso tempo para aquela voz narrativa, a gente está emprestando todo o nosso aparelho psíquico para aquele narrador, para aquela voz. Se aquele narrador for uma pessoa que viveu a ditadura, de alguma maneira, a gente vai aprender naquela leitura sobre coisas que aconteceram e que a gente não deve repetir. Só que se a gente não elabora isso coletivamente, a gente corre o risco de repetir o erro e temos aí um governo extremamente autoritário, com um discurso de ódio horrível que a gente está tendo hoje, porque o Brasil não elaborou o seu trauma devidamente. Eu acho que a arte e a literatura a arte de maneira geral, mas vindo para minha área, a literatura é um meio muito eficiente da gente fazer isso. Então, por mais produções sobre a nossa história, sobre o que foi a ditadura brasileira ou a ditadura na América Latina.